espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar o estudo do nosso terceiro módulo. Na realidade, nós já havíamos iniciado esse módulo, né, na aula anterior, mas tivemos que parar devido aí, né, a essa pandemia que infelizmente está acometendo o nosso planeta. Bom, esse módulo 3, ele fala sobre os aspectos humanos do continente africano. Lembrando que esse continente é o terceiro maior do mundo, perdendo apenas, né, para o continente asiático e o continente americano. Dentro desse enorme continente, nós temos uma variação muito grande, uma diversidade muito grande, tanto de religiões como de políticas diferentes, hábitos culturais. Então, esse será o objeto de estudo do nosso terceiro módulo. Bom, nós vimos que durante os séculos 18 e 19, infelizmente, a África passou por um período muito difícil, quando a maioria dos seus homens foram capturados para serem escravizados, principalmente aqui no continente europeu. Isso deu uma baixa muito grande na sua população, afetando grandemente a sua economia. Pessoal, isso trouxe sérias consequências econômicas para esse grande continente, porque essa mão de obra, principalmente mão de obra masculina, ela foi retirada à força para ser escravizada na Europa. A partir da segunda metade do século XIX, houve aí a proibição do tráfico negreiro. Significava o quê? Que esses homens não poderiam mais ser transportados para serem levados para outros continentes. Isso fez com que a população do continente africano voltasse a crescer. Além disso, houve aí a aplicação de medidas preventivas, principalmente na medicina, o uso das vacinas, e isso fez com que a população voltasse a crescer. Então, logo após 1950, houve uma grande explosão demográfica, fazendo com que esses países voltassem a ter novamente a sua população masculina de forma gradativa sendo aumentada. Hoje, a população africana é uma das que mais cresce no mundo. Ela só é superada pelo continente asiático, né? Temos a Índia aí, que a partir de 1950, os dados dizem que talvez até antes, ela já tenha ultrapassado a Índia. Se a gente observar a pirâmide etária do continente africano, nós veremos que ela é, da maioria dos países, uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos. O que significa isso? Que ela tem a sua base larga e o seu ápice estreito. Significa que existem muitos nascimentos, mas uma expectativa de vida muito pequena. Isso se dá principalmente nos países subdesenvolvidos. Se nós formos olharmos as pirâmides etárias dos países desenvolvidos, veremos que elas são exatamente ao contrário. Eles têm uma base estreita e um ápice mais largo, porque a expectativa de vida nesses países é muito maior. Então, a gente consegue observar, e vocês têm na apostila aí nesse módulo 3, exemplos dessas pirâmides etárias. E isso se dá, pessoal, principalmente pela alta desigualdade social, como eu já havia dito para vocês. A maioria das pessoas não tem acesso à água tratada, não tem acesso ao esgoto, não tem acesso a uma alimentação que possa aí favorecer esse crescimento econômico. Muitas crianças morrem de inanição, como nós já estudamos no módulo 2, existe a fome crônica e a fome aguda. Na maioria dos casos, eles sofrem dos dois casos, quando há falta de alimentos ou quando eles têm alimentos, esses alimentos não são suficientes. Então, o que a gente consegue perceber é que dentro dos aspectos sociais do continente africano, a maioria deles, a maioria desses países apresentam grandes desigualdades sociais. Como eu disse para vocês, existem países aí que estão com desenvolvimento bom, né? São países emergentes, como é o caso da África. A Nigéria também ela está se destacando no mercado mundial, mas a grande maioria desses países, principalmente os países que estão aqui no chamado chifre da África, são os países aí que são mais prejudicados, países onde a qualidade de vida é muito baixa, países onde a expectativa de vida não passa dos 30 anos, países onde a escolaridade não passa de 2 anos, e além de tudo isso, pessoal, esses países enfrentam as guerras civis. E isso é um assunto que nós vamos ver na próxima aula que eu vou mandar para vocês, tá? Que nós vamos ver por que existem tantos conflitos dentro do continente africano, por que existem tantas guerras civis. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.